Oi, pessoal. Então, não é novidade para ninguém que o Brasil está passando por uma das mais sérias crises políticas da sua história recente. E muito do que se tem falado nas últimas semanas, nos últimos meses a respeito dessa crise gira em torno da palavra golpe, né? Então, muitas pessoas dizem que se trata de um golpe, ou algo próximo de um golpe, outras pessoas dizem que não. Então, semana passada foi publicado na Folha de São Paulo uma entrevista com o jurista Marcelo Laveneri. Para quem não sabe, Marcelo Laveneri ele foi um dos principais juristas envolvidos no processo de impeachment contra o presidente Collor há 23 anos atrás. Então, nessa entrevista, que é uma entrevista bem interessante, está disponível na internet, eu aconselho todos acessarem e lerem. O Marcelo Laveneri ele também usa essa palavra, golpe. Né? Em um determinado momento, ele usa uma expressão mais branda, ele diz que toda a situação tem cheiro de golpe, sim. Bom, e na verdade não é só ele, né? A gente tem diversas pessoas, inclusive fora do país, que têm usado essa palavra. Né? Você tem um prêmio Nobel da Paz, que falou recentemente no Senado, que usou essa palavra. Você tem diversos repórteres, né, de jornais conceituados internacionalmente, né, como o americano Glenn Greenwald, que é um jornalista premiado, que em entrevista à CNN também usou essa palavra. Né? Você tem a CEPAL, que é uma das principais comissões da ONU relacionadas a políticas dentro da América Latina, que também, em um manifesto publicado recentemente, usa a palavra. E você tem diversos veículos de comunicação fora do país que, se não usam essa palavra, caracterizam a situação com bastante estranheza, como uma situação que foge consideravelmente dos padrões de uma democracia. Né? Você tem o inglês The Economist, você tem o francês Le Monde, você tem, por exemplo, os americanos New York Times, Los Angeles Times, você tem o espanhol El País, que caracterizam a coisa, como eu falei, no mínimo, como estranha, peculiar dentro de uma democracia. Bom, naturalmente que muitas pessoas fazem objeção a isso, dizem que impeachment não é golpe, na verdade é o discurso recorrente que a gente ouve. E é correto, impeachment com certeza não é golpe. Na verdade, é um mecanismo previsto na nossa Constituição de fundamental importância para a manutenção da nossa democracia, na verdade, de qualquer democracia. No entanto, essa não é a questão. A verdadeira questão é se houve ou não crime de responsabilidade, porque todos sabem que um pedido de impeachment, digamos que vingue, sem que haja a comprovação de crime de responsabilidade, é algo muito próximo de um golpe. Então, é isso que a gente deve analisar. Então, Marcelo Laveneri também menciona um fato bem importante, relevante, a meu ver, na sua entrevista, que é de conhecimento público. E esse fato é que há diversos juristas no Brasil que dizem não haver possibilidade jurídica ou técnica para esse pedido de impeachment. Então, o que acontece aqui é que a gente está vivendo uma situação controversa dentro da comunidade de experts. Então, muitos juristas dizem que não há condições jurídicas e técnicas para esse pedido de impeachment ser levado adiante. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas esse simples ponto de que há uma controvérsia, uma divisão, é de fundamental importância. Porque trata-se de uma medida extremamente drástica. Remover uma presidenta democraticamente eleita. E sustentar, basear essa decisão de remoção em cima de um processo que é frágil, no sentido de não conseguir gerar consenso entre a comunidade jurídica, é algo extremamente sério. E eu arriscaria dizer que em uma situação normal, essa mera controvérsia seria suficiente para o processo não ir adiante. Na verdade, qualquer cidadão minimamente responsável e sério deveria ser contra esse impeachment, baseado exclusivamente nesse fato de que há uma controvérsia. A situação não é consensual. E por quê? Como eu falei, é uma situação muito drástica. Ok. Mas muitas pessoas vão alegar o seguinte, mas não é só isso. Né? Vão alegar fatos relacionados à crise econômica, as diversas denúncias de corrupção envolvendo o PT, vão falar que o governo não tem mais condições de governabilidade, etc, etc. Perfeito, tudo bem. O ponto é que esses são elementos extrajurídicos. Né?
Então aqui eu vou ler um trecho um pouquinho maior da entrevista de Lavinelli, onde ele faz uma comparação bem interessante entre o que ocorreu na época de Collor e o que está acontecendo hoje, relacionado com a condução do pedido de impeachment. Então ele diz o seguinte, relacionado com a situação de Collor. O Congresso fez uma CPMI para apurar se ele tinha envolvimento político, Collor. Quando veio o relatório, concluiu-se pela necessidade de um processo de impeachment, o que foi apoiado por praticamente a totalidade das entidades da sociedade. Não houve divisão, havia um consenso dentro da sociedade naquela época. E mais ainda, diz o Marcelo, não era partidário. A gente sabe que esse pedido de impeachment, que está em tramitação no Senado, foi encomendado pelo PSDB, o partido que foi derrotado nas eleições. Enquanto que na época de Collor, todo o processo se deu de uma forma apartidária. Aí ele pergunta, o Marcelo Lavinelli, quem organizou? Ele próprio responde, ninguém. A orquestra tocou afinada sem maestro. E ele continua, o processo de impeachment é um processo penal constitucional, não é político. Falta de prestígio, governo fraco, crise na economia, dólar alta, orçamento deficitário não se resolve nas instâncias políticas do parlamento. Então é nesse sentido que nós podemos falar que esse pedido de impeachment é legítimo, porque não se trata de um processo jurídico, mas de um processo político. Isso fica bem claro quando a gente relembra as lamentáveis falas, né, dos nossos representantes, deputados, no fatídico dia 17. Foi mencionado tudo para justificar os votos. Tudo. Deus, família, o meu neto, etc, etc. Menos o que realmente importa, que é o mérito jurídico desse processo. Né? E a mesma coisa é refletida, por exemplo, nas atitudes do vice-presidente Michel Temer, que já está tomando tudo como certo. O processo está só começando. O processo está só começando. Ele deveria ser julgado do ponto de vista político. Mas porque a orquestra já foi montada, porque as alianças políticas já foram construídas, tudo já está certo. Então não importa o que a defesa apresente do ponto de vista jurídico. E quando a gente vê as imagens da TV Senado, a gente vê que as pessoas, muitos senadores, não estão nem prestando atenção, não estão nem dando a mínima, porque ele já tem a sua decisão estabelecida, politicamente e não juridicamente. Então isso é um desvio no que se refere ao próprio propósito de um pedido de impeachment, que deve ter um mérito jurídico, uma base jurídica, e essa base, esse mérito, não estão sendo avaliados. Então é nesse sentido que muitas pessoas, e eu me incluo, defendem que esse processo de impeachment é um atentado à democracia. Trata-se de uma tentativa de ruptura democrática, e qualquer cidadão minimamente responsável com o futuro desse país deve ser contra esse pedido de impeachment.